Então, mais uma vez, uma boa tarde muito especial a todas e a todos, a quem está hoje ao vivo aqui com nós e quem também vai escutar depois a nossa gravação. Então, primeiramente, mais uma vez, Roberta, quero deixar aqui a minha gratidão, né, pelo teu sim, por você aceitar esse convite tão especial em ser a nossa primeira convidada, né, a nossa convidada de inspiração. Então, que você seja muito, mas muito bem-vinda. Muito, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada de participar, desse projeto tão lindo que nasce do seu coração. E é sempre bom a gente ajudar uma a outra, né? Que é algo que eu acredito muito e que quando a gente se une, nós somos muito mais fortes. E também foi uma das lições da Shakira ontem no show dela. Que bacana, que Demais, legal. E é realmente, né? A gente até pode ir, mas quando a gente tá junta, vamos mais longe, né? Essa com força, certeza. essa união, que bom. Mais uma vez, a minha eterna gratidão pelo teu sim. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho, eu fiz uns slides para tua apresentação aqui, mas é algo assim para realmente você se sentir à vontade. Hoje, mais do que um encontro, será um bate-papo para a gente conhecer essa história, né, essa inspiração. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo acessar aqui. Uhum. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Eu consegui, Roberta, até colocar aqui uma introdução em inglês para ti, tá? Seja Obrigada. bem-vindo, então. E para nós iniciar, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para gente, né? Quem que é a Roberta? Uau, essa pergunta é tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Eu acho que sou uma pessoa em constante reinvenção todo dia, mas começaria pela menina brasileira que aprendeu desde cedo que o mundo é maior do que o seu lugar de origem. Talvez muitas aqui venham de cidades pequenas ou de cidades médias e grandes, mas uma coisa é certa, o lugar de onde você veio não define aonde você vai. E essa menina que ainda habita dentro de mim, ela percebeu desde cedo que sempre que o mundo é muito grande para a gente ficar somente naquele lugar onde a gente nasceu, digamos assim. A minha família, ela plantou também desde cedo o valor da gente servir a nossa comunidade. Não como uma obrigação, mas realmente como parte da nossa identidade. Se você tem um pouquinho, você já pode, transbordar na vida do outro. Eu fiquei pensando, talvez também, em histórias que pudessem definir, assim, quem eu sou. E tem uma que me marcou bastante. É, com 15 anos eu lancei o meu primeiro livro. E eu acho que lançar um livro muitas vezes é o que muitas pessoas em diferentes idades gostariam. E a gente, às vezes a gente não pensa, digamos assim, que as coisas são possíveis ou impossíveis. E, e eu lembro de ter feito esse livro com 15 anos e também pensar, nossa, eu só quero agradecer por tudo que eu tenho na minha vida. E eu pedi uma missa e também, escolhi uma causa para doar toda a renda, né, tipo, desse lançamento do livro. Eu também sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro conhecer sobre novas culturas e viver novas experiências. Então, acho que não por acaso aprendi diferentes idiomas, viajei para diversos países. É, Mas tudo isso nasceu de uma genuína curiosidade, assim, por conhecer o outro. E eu acho que quando a gente conhece o outro, a gente acaba também conhecendo um pouco de si. Então, eu diria uma curiosa,
que adora explorar, viver aventuras. E na minha parte profissional, eu sou engenheira de formação. Já faz quase 12 anos que eu estou morando aqui na Europa. Ah, 3 anos na França, 7 na Bélgica e agora 2 na Alemanha. E vou contar um pouco mais de como eu cheguei aqui, quais são os desafios, mas sou esposa, sou filha, sou neta, é, bom, enfim, bem um patchwork de diversas situações e Não, experiências. isso mesmo. E, Roberta, eu vou compartilhar também com elas aqui algo muito interessante da forma como a gente se conheceu. E tem aquela questão que tu falou de ambiente e de curiosidade, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver a fotinho do nosso encontro. Então, de uma forma bem breve, né? A forma como eu te conheci foi realmente um encontro e uma conexão, né? A gente não sabia nada uma da outra, né? Essa mulher maravilhosa aí junto com nós é a mãe da Roberta, é a Maria Alice, uma pessoa com alto astral muito linda e tem aquela conexão, né? A fruta não cai longe do pé, né, dona Roberta? Essa alegria, esse sorriso. Vocês duas realmente foram pessoas que me encantaram, né? Mesmo sem a gente saber uma da outra, mas sabe aquela coisa assim, realmente, de conexão. Parece que nós já se conhecia há muito tempo, né? Foi algo que dá para se dizer assim, né, Roberta, de alma, né? Então, assim, a gente se encontrou no Encontro Nacional, que esteve lá em São Paulo, e o que a gente viveu lá não dá nem para a gente explicar, né? Mas eu só quis trazer essa foto, e quando eu estava colocando aqui no slide, me chamou muita atenção atrás a frase, né? O novo é sempre melhor. E muitas vezes a gente tem medo desse novo, né? Eu foi a primeira vez que participei presencial do Encontro Nacional e foi algo assim muito transformador, porque a gente fica com aquele medinho do novo. Só que se a gente não enfrenta, a gente não acessa coisas que você nem imagina que aconteceria, né? E estar aqui hoje me conectando contigo, né? Com todas essas outras mulheres maravilhosas, foi realmente a gente ir com medo mesmo. Nós não sabíamos o que ia encontrar lá, nunca imaginávamos que íamos nos encontrar, né? Dividir esse momento que foi tão bacana, tão transformador, e hoje estar aqui é a prova que a gente realmente tem que arriscar, né? Vai com medo mesmo, e que uma coisa que me marcou muito quando eu conheci a tua história, que eu disse assim, mais pessoas têm que conhecer a Roberta, mais pessoas têm que ver o quanto ela é maravilhosa, e aqui não é para te encher, né, Roberta, é algo realmente do meu coração para o teu coração, porque realmente a tua história é fantástica. Aqui tu fez só um resuminho para nós, né? Mas antes de eu ir para a próxima pergunta, eu gostaria que tu contasse algo muito bacana que para mim foi bem marcante. A origem do teu nome. Tu pode contar um pouquinho para nós ali, desde quando você teve encontro do teu pai também? Deixa eu te contar, não vou eu contar para eles. Ah, então vamos lá. Falei um pouco, né, sobre o valor que os meus pais sempre me deram sobre o serviço e como parte da minha identidade. Então, assim, o meu pai, ele chefiou as missões de paz em Angola, é, de 91 a 94, durante a Guerra Civil lá. Então, por si só, isso já faz com que eu tenha realmente uma grande admiração, né? Tipo, de uma pessoa lutar pela pátria de uma outra pessoa em prol da paz, que a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje em dia, que tá tão polarizado, que tá cheio de guerra, cheio de conflitos, você ter pessoas que realmente se importam e que dão a própria vida em prol disso é muito bonito. E, e nessa época, o meu pai, quando você trabalha na ONU, a cada 3 meses você tem direito de voltar para casa, porque a cada dia numa guerra é tipo muito intenso. E ele ficou muito doente, pegou 8 tipos de malária, então tipo é possível pegar mais de um tipo de malária. Ele estava realmente doente e não podia voltar para casa. Então a minha mãe foi visitá-lo. é, e daí era para ela passar 5 dias e acabou passando 40 dias, porque o aeroporto foi bombardeado, ela não conseguia voltar. E daí isso também é a coragem, né? A coragem, o amor de você ir.
ao encontro da pessoa que você ama em uma situação de conflito e uma situação completamente fora da sua zona de conforto. E ela também quis servir aquele povo, o povo angolano. E, e nesses 40 dias, que a mamãe ficou lá, é, bom, ela também conheceu muito sobre a cultura e, enfim, também ficou lá com meu pai. E quando ela voltou, ela pensou que ela tivesse também ter pegado a malária, mas na verdade ela estava grávida de mim. E o meu nome é Roberta Luanda, exatamente em homenagem à capital de Angola e Roberta também, uma homenagem ao meu pai, que lutou na guerra e, enfim, que redigiu o Tratado de Paz de Quito e até hoje Angola não está em guerra. Então isso também é muito lindo. Realmente uma história encantadora e realmente essa união, esse propósito lindo, tanto da tua mãe como do teu pai, em meio a algo assim que realmente, né, tu nem pode imaginar o que é você viver numa guerra. A gente vê pelos noticiários e já fica apavorado. Imagina eles lá vivendo. E como tu começou a contar ali, a gente pensa, malária já é ruim. Ele pegou 8 tipos, né? Então, tu imagina. E dá para se dizer também que além do que ele estava passando lá, imagina a tua mãe, né? Vamos dizer assim, a força que ela teve e a coragem de realmente não soltar a mão do teu pai. Né? Ela podia assim, não, vou deixar ele lá, deixa que ele se vira, eu vou ficar aqui. Não, ela deu a mão para ele e esse dar a mão, esse se desafiar, né, essa coragem dela, deu um fruto muito lindo. Tu já nasceu com esse propósito lindo, né? Em meio a uma guerra, veio uma luz. E eu quero ler o depoimento aqui, ver se tu conhece, uma que entrou aqui, Mila Ferreira. Conhece, Roberto? Bem, claro que eu conheço. Vou compartilhar aqui que eu achei muito lindo que ela escreveu. Ela colocou aqui para nós, ó. Todos nós podemos fazer a diferença para transformar este mundo melhor. São a minha família de coração, porque acredito que Deus nos une por uma razão maior. Gratidão, Roberta, por estares na minha vida. Mesmo muito Oh, linda a tua história da tua família. Tu é luz no mundo, ó, viu? Não é só oh. eu que acho isso. Porque realmente é algo assim que só essa tua história de vida já daria para tu colocar no teu livro lá, que tu fez os teus contos, né? Porque realmente é algo assim, imagina para tua mãe quando ela imaginou que também poderia estar com a malária, viu lá que não, era um presente de Deus, né? Era a tua vida. Então, com certeza a tua vida já é iluminada desde aí da tua concepção, né? Parabéns por essa linda história e que bom que a gente está aqui conhecendo um pouquinho mais quem é essa moça maravilhosa? Eu digo moça, né, Roberto? Que a cara, né, é moça. Essa moça maravilhosa. Então, trazendo um pouquinho da Roberta agora mais para o mundo empresarial. Durante a tua trajetória, qual foi o teu maior desafio? Aquele desafio, né, que realmente tu disse, bah, esse, se eu fosse escrever a continuação do livro da minha vida, esse capítulo eu teria que colocar. E como isso, né, como essa dificuldade também te transformou. Olha, eu acredito que a gente passa por desafios todos os dias, a todos os minutos e segundos, a gente está superando desafios, a gente está se superando. É, eu pensei em vários, mas eu diria um que eu acho que quando a gente tem uma experiência de quase morte, é bem profundo e é como se a vida nos desse uma segunda oportunidade. Eu acredito que nem todo mundo precise passar por algo assim, mas a lição disso seria que a vida realmente é um presente e a gente só tem o nosso presente e é por isso que a gente precisa encontrar formas de viver com propósito, ser generosa com as pessoas ao nosso redor e amar, 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 amar o máximo que a gente conseguir, porque a gente nunca sabe se é a última vez que a gente vai ver aquela pessoa, ou enfim. Quando eu tinha 23 anos, estava no meu segundo ano de intercâmbio, e eu tinha acabado de mudar para uma nova cidade. Foi, enfim, desafiador, assim. E
Vou contar logo toda a história, né? Enfim, só pra você saber. Eu tinha um namorado naquela época, mudei, a gente mudou. Foi a primeira vez que eu tava morando com uma pessoa. Descobri que ele me traiu. Isso foi muito ruim, então saí de casa. E aquilo me custou muito emocionalmente, enfim, foi horrível. E daí, essa tristeza, enfim, o meu apêndice explodiu. E eu tava numa nova cidade, eu não sabia nem pra onde ir. Isso era na França. Eu lembro de ter pedido, assim, ajuda, ter recebido o nome de uma clínica. É, Na França, você pode ligar também 24 horas para os médicos e tal. Daí eu marquei uma consulta, fui na consulta, e o médico falou: que você precisa fazer um exame de sangue. Eu fui fazer esse exame de sangue, e quando veio o resultado, o médico falou: você precisa ir urgente para o hospital, porque os seus níveis, leucócitos e etc., estão muito altos. Você tá com uma infecção assim altíssima, isso é muito urgente. E daí eu fui no hospital e chegando lá, já fui diretamente para as emergências e falaram que eu tinha que fazer uma operação. Então, tipo, de um dia para o outro, eu tava me vendo sozinha naquele novo país, tendo que fazer uma operação longe de casa, numa outra língua. É, Nem os médicos estavam certos do que aquilo era. E, obviamente, eu tive muito medo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma fé muito grande dentro de mim que, independente do que fosse ser, por um lado eu estava feliz que eu vivi já muita coisa, eu conversando com Deus. Deus, já vivi muita coisa, muito obrigada por todas as experiências. Mas assim, se o Senhor, né, por um acaso, quiser que eu fique mais, eu vou agradecer muito. E eu acho que são nesses momentos também que a gente acaba vendo o quanto a vida é efêmera e quanto ela é linda ao mesmo tempo. É, e, enfim, eu fiz essa operação. Foi um gastro que fez essa operação pra mim. Ele acabou fazendo uma biópsia de algo do cólon que ele tirou. E eu descobri que essa gelatina do cólon que ele tirou era cancerígena. E se eu não tivesse tido o apêndice, e se ele não tivesse operado, talvez eu pudesse ter desenvolvido um câncer de cólon, ou seja, foi também um livramento. Então, assim, até coisas ruins que acontecem na nossa vida, tem coisas positivas. Eu gosto muito desse exercício luz e sombra, sabe? E eu gosto muito também de tentar ver quais são os aprendizados, apesar das situações muito difíceis que a gente passa. Eu acho assim, todo mundo tem situações desafiadoras, e eu também não gosto de menosprezar dores das pessoas, porque cada um sabe o quão difícil é algo, né, que a pessoa está vivendo, aquele desafio, porque nunca é somente aquele desafio, sempre é algo mais profundo, por isso que o autoconhecimento também é, é algo muito importante e que eu, eu sempre gosto de me conhecer mais, fazer novos estudos, me desafiar, porque só existe crescimento fora da nossa zona de conforto. E só existe é, crescimento no desconforto, né? Porque a gente está fora da zona de conforto. E, e a maior lição, assim, dessa história foi eu percebi que a vida é linda, né? Que é assim, apesar da gente, muitas vezes a gente fica tão preso em algum problema, alguma situação, e na verdade a gente esquece da beleza daquela situação, ou do lado positivo, ou qual o aprendizado. Então eu gosto muito de celebrar, mas também me forçar a ver os aprendizados quando as coisas não saem exatamente como eu gostaria, que acontece todos os dias. E realmente isso é um desafio para todas nós, né, Roberta? Ainda mais para quem tem aquele perfil muito rígido.
que tem que ser aquilo, né, 8 ou 80, e o meio termo daqui a pouco não cabe nessa história. Só que quando você se depara com algo que você não consegue controlar, e no teu caso, né, imagina lá sozinha em outro país, né, e era uma cirurgia, né, o que, que deve ter passado na tua cabeça? E em vez de você se revoltar contra Deus, daqui a pouco xingar a Deus, enfim, você pediu para ele uma nova chance, né? Que ele olhasse para ti. Então, e para nós, seres humanos, é normal quando a gente tá à prova, a gente se revolta, né? A gente fica, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? E eu me lembro que uma vez também que virou uma chave para mim, quando eu troquei essa reclamação, em vez de dizer o porquê comigo, trocar por e por que não comigo, né? O que eu tenho que não pode acontecer algo de ruim comigo? E é nessa hora também que a nossa fé é colocada à prova, né? E com certeza naquele momento que você estava lá sozinho em outro país, a tua fé também foi muito provada. E você conseguiu dar a volta por cima, você novamente se entregou para Deus, colocou a tua fé, e acredito que isso tem muito a ver também da tua base familiar, né? Dessa questão dos teus pais, desse todo apoio que você tem, e com certeza, por mais que eles não estavam lá, presente, eles estavam em oração por ti, estavam torcendo, e agora tu me fez lembrar também de algo que a tua mãe comentou comigo, né, a questão desse orgulho que ela tem de você estar nesse ramo, né, você estar desbravando aí o mundo, e eu me lembro que ela disse, Ju, se tu puder, incentiva o teu filho a fazer intercâmbio. Ela disse assim, na hora a gente como mãe fica com o coraçãozinho na mão, né? Mas foi algo que ela disse assim que hoje eu não me arrependo, que realmente foi algo grandioso e deixei eles muito orgulhosos, né? E ela disse assim, no começo a gente sofre, mas depois quando vê, né, os filhos colhendo fruto, isso é muito gratificante. Isso é muito louvável, né? A atitude que teus pais tiveram em te incentivar para esse intercâmbio, né, foi algo muito valioso. E eu gostaria agora que tu contasse um pouquinho também, resumida aí, como é que foi essa tua experiência em fazer esse intercâmbio. Claro que provavelmente deve ter vários momentos, mas se tu também pudesse colocar nesse teu livro da vida um resumo aí desse teu intercâmbio e deixar para nós, será que realmente faz? Será que tu confirma o que a tua mãe me disse que eu posso incentivar o filho ou melhor deixar? Não. O que que tu Não, conta com para nós? certeza. Não, com certeza, tipo, confirmo 100%. É, assim, você dá a oportunidade do seu filho já conhecer um pouco algo, a uma cidade, ou tipo uma cultura, ou de repente uma religião, tipo, tá confrontado com o diferente e, e fazer o seu filho também aprender a respeitar esse diferente, eu acho também muito, 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 muito válido. É, no meu caso, os meus pais, eles me deram a oportunidade da gente viajar para fora e foi, eu lembro de pequena também, é, não entender porque as pessoas falavam uma outra língua. Tipo, eu achava isso muito estranho. Tipo, meu Deus, eu quero entender o que essa galera tá falando. E daí foi quando, ainda criança, eu comecei a aprender inglês, porque eu falava assim, gente, o que que eles estão falando? Mãe, traduz aí pra mim. Enfim. E então eu acho que essas vivências, né? Muitas vezes a gente fala, mas meu filho não vai lembrar. Ah, ele é muito pequeno. Se você tiver uma oportunidade, até tipo perto, né? De repente uma outra cidade que já tem um outro sotaque, né? Tipo, só para trazer esse diferente também já é bem incrível assim para criança e essas memórias eu tenho tipo várias memórias assim de mini viagens que eu fiz com os meus pais e é muito, muito, muito legal. Enfim, sobre o intercâmbio. No meu primeiro dia de faculdade, eu soube que tinha a possibilidade de ter uma bolsa de estudos para estudar na França. E para você estar apto a essa bolsa, você precisava ter um coeficiente de rendimento na faculdade bom, que é quando suas notas são altas. E também você tinha diversos critérios que você tinha que respeitar. E daí eu, de maneira intencional, vi quais eram esses critérios, conversei com pessoas que já foram. E também comecei a me habilitar na língua, né? Porque eu não falava francês naquele momento. E porque eu falei, meu Deus, estudar engenharia em português já é difícil, imagina em francês. Jesus.
Mas enfim, esse período do pré-intercâmbio é algo que vocês também podem aplicar em outras áreas da vida, né? Então, o meu mindset era: o não eu já tenho, eu vou tentar e talvez eu consiga. Mas eu tenho que fazer tudo que está sobre o meu alcance, o meu controle, entre aspas, para eu poder me colocar um pouco mais perto do meu objetivo. E daí, aqui muitas pessoas têm grandes sonhos, ou têm sonhos que foram colocados na gaveta, né? É, e o que eu posso dizer é, se você quer tirar esse sonho da gaveta, comece acreditando que você merece viver esse sonho e, e que você se coloque a cada dia um pouquinho na direção desse sonho de maneira intencional. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me habilitei na língua, vi pessoas que já tinham ido. Vi quais eram os critérios, tentei, tipo, preencher quase todos os critérios e marquei, obviamente, mandei o meu dossiê para marcar a minha entrevista, né? Porque também a pessoa fala, eu tô fazendo tudo isso, mas não me inscrevi pro curso, ou não comprei a passagem, ou, enfim, tudo, né? Porque às vezes a gente fica no mundo das ideias, não tem nem essa coragem. Mas no momento onde você dá o primeiro passo, eu tenho certeza que aquilo que você seja o universo, seja Deus, seja espiritualidade, eu tenho certeza que coloca o caminho, porque você gera um movimento que vai te colocar nessa direção. E daí foi assim, eu lembro de ter feito a minha entrevista, ter ficado bem nervosa, quase que eu chorei na entrevista. Mas aí depois eu pensei assim, não, essas pessoas elas estão aqui e elas querem que você tenha sucesso. A única pessoa que você está competindo é contra você mesmo. E eu acho que o fato de eu ter entendido que a única pessoa que pode me limitar sou eu mesma me ajudou bastante para, primeiro, eu buscar mais autoconhecimento e segundo, eu entender mais sobre as minhas próprias emoções e o lugar onde eu posso chegar está dentro da minha cabeça. E a partir do momento que eu me libero de crenças, padrões, enfim, aquilo que a gente acredita, e vou mudando para novos conhecimentos, novas trilhas neurais, etc., eu começo a acessar novos níveis e muitas vezes você mudar a sua ambiência, né? Como eu e a Ju, a gente estava lá no Encontro Nacional, enfim, isso é muito importante para a gente poder estar exposta a outros tipos de conversa, outros tipos de pessoas, outras mesas. E a gente começa a ter novas ideias e vendo também possibilidades, porque a gente não consegue imaginar aquilo que a gente nunca viu. E por isso que é tão legal a gente também poder viajar, a gente poder viver novas experiências. Então, assim, quando foi a última vez que você fez algo novo, né? Às vezes a gente está vivendo aquele flow e chega um dia e é o seu último dia. E o que que você fez? Qual foi o legado que você deixou, né? Então, assim, é, por mais que muitas vezes você não tenha tempo, né, para você, na verdade, você é o seu maior projeto. Assim, se você não for a sua maior fã, eu não sei o que você está fazendo da vida, porque realmente a gente tem que se cuidar, né? Cuidar de si, porque quando a gente não cuida de si, a gente não consegue cuidar do outro também, né? Enfim, o meu intercâmbio em si, foi conseguir passar nessa entrevista, né? Recebi minha bolsa, fui para o intercâmbio. Foi bem desafiador, porque eu pensei que o mais difícil, como eu disse, fosse estudar engenharia em francês, mas na verdade o mais difícil foi tudo que veio com aquele intercâmbio. Então eu fui com 20 anos para a França sozinha, passei por muito preconceito, né? Então a gente sabe que
Primeiro, o preconceito com nós mesmos, né? Que a gente tem aquela síndrome do vira-lata, que a gente acha que tudo que é de fora é melhor. Então já começa aí. E o segundo, porque muitas vezes realmente eles se acham e acham que a gente é de um país subdesenvolvido e acham que a gente não pode ter o mesmo direito que eles. Então, foi a primeira vez que eu passei na pele realmente preconceito. E eu sei que isso é um privilégio, né? Aqui no Brasil, né? Um país, enfim, desigual, em vários aspectos, né? E foi bem sofrido, assim. É, e o que eu tive que perceber com isso foi que eu não era burra, obviamente, né? Eu não era menos, eu só tinha aprendido coisas diferentes. Eu só tinha vivido coisas diferentes. E eu acho que isso também é um lembrete pra gente quando a gente se sentir menos, quando a gente se comparar com um outro. Existe beleza em você ser você mesmo, né? Você só precisa se conectar com essa sua luz. Você precisa se conectar com aquilo de único, né? Que você tem. E, e aí aqui eu queria apresentar um gráfico, que é o gráfico da inclusão, que tem duas coisas, né? O primeiro é o pertencimento e o segundo é a singularidade. Então, o, a singularidade é aquilo de único que você tem. E o pertencimento é de você, né, se sentir parte de algo. Quando você não se sente nem parte e não tem nada único, digamos assim, você está excluído. Quando você fala assim, ah, eu não tô nem aí pra ninguém, eu vou ser eu mesmo, você é o diferente. Mas muitas vezes você ser disruptivo, nós somos seres sociais. Você se excluir às vezes também não é opção, né? E eu acho que quando você, né, muda do seu ambiente, independente da cidade, do país, grupo social, enfim, tudo isso, você sofre sofre muito com adaptação, né? De você perder aquilo de único que você tem, em prol de você fazer parte de um grupo, de algo, de um país, enfim. Porque dói a gente não pertencer. Só que a que custo? E na verdade não existe outro lugar que não seja da inclusão, que é quando você consegue ser você e você consegue pertencer. Só que para você chegar nesse lugar, você precisa saber quem é você, né? E o autoconhecimento, vocês estarem aqui, né? Então, muito bom a gente tá em grupo, com pessoas que querem evoluir juntas. Isso é extremamente importante. E isso, sinceramente, no meu intercâmbio, eu passei muito tempo nesse quadrante aqui da adaptação, né? De eu tentar fazer parte de um grupo, né? Enfim, e muitas vezes a gente se diminui até para a gente caber, né, em lugares. E o meu grande momento de virada foi exatamente pagar o preço de ser eu mesma, de ser autêntica. E eu tive essa força quando eu entrei em grupos de mulheres, onde eu percebi, que eu não era dramática, né? Porque, bom, a engenharia tem bem mais homens do que mulheres e, enfim, a gente encontrei outras estrangeiras também que passaram por situações semelhantes. Por isso que é importante a gente estar em grupo de pessoas que têm uma mentalidade similar ou grupo de pessoas que já têm aquilo que a gente quer ter também, né? Pra gente poder modelar e a gente tá naquele ambiente. Bem interessante o que tu fala, porque realmente tu começou a tua fala dizendo, né? É a gente contra a gente mesmo, a gente tem que se competir, só que através dessa competição com nós mesmos, como é importante a gente se conhecer realmente quem a gente é, porque parece que é fácil, né? Mas vamos imaginar que a gente vai perguntar para as mulheres que estão aqui,
Em uma palavra, quem é você? Muitas vão responder rapidinho, né? Mas outras daqui a pouco vão responder o cargo que estão, né? A profissão, né? Ou para quem já é mãe, a resposta vem rápido: ah, eu sou mãe. Mas por trás dessa mãe, quem que é você? Por trás dessa profissional, quem que é você? E é isso que o autoconhecimento traz para a gente, né, Roberta? A gente poder realmente ver e pagar o preço, né? O preço que você disse que tu pagou por ser você, por realmente é essa vida que eu quero, é essa forma que eu quero viver, independente da opinião dos outros, né? Porque muitas vezes a pessoa só fica olhando a grama do vizinho e esquece de regar a sua grama, né? Quando vê a tua grama já tá ao mato, tu tá só lá olhando para do vizinho e esquece que a tua tem lá uma florzinha que está escondida, que precisa só de uma água, né? Enfim, e porque até essa questão das tecnologias, né? Eu vi que você estava nos últimos dias em vários eventos tecnológicos. Vi você toda maravilhosa lá dentro de um carro voador. Só que vem logo pro Sim, é um Brasil, táxi Roberta. aéreo. Então, é da Embraer, é do Brasil, esse táxi aéreo. Que legal. E parecia que era uma coisa só de filme, né? E tu vê, tá aí. E É, o essa Jackson já tá realidade. E provavelmente para ti, imagina se você pudesse hoje conversar com a Roberta lá, a Roberta de 15 anos, que já começou com um propósito a mais, né? Que já fez a sua festa pensando no benefício dos outros, em fazer uma boa ação, né? Enquanto muitos sonhavam com a festa dos sonhos de 15 anos ou com uma viagem dos sonhos, né? Você, nos teus 15 anos, você lançou um livro e ainda fez essa renda toda em benefício das pessoas que mais precisavam, né? E algo que eu me lembro também que eu soube da tua história é o que o teu pai sempre te dizia, né? Que conhecimento nunca ocupa espaço e ninguém te tira. E acho que essa tua busca também, né, por cada vez mais conhecer, tu não se conteve em só saber o inglês, tu podia fazer qualquer intercâmbio, né? Mas tu viu a oportunidade, tu foi atrás do francês. Depois a questão do alemão, achei muito interessante. Tu podia contar um pouquinho para nós como foi teu primeiro contato com o alemão? Eu tenho minha sogra que ela tem descendência alemã e ela fala também. Mas, assim, pouco que a gente conversa, como é difícil, né? A gente escutando, nossa, não entendo nenhuma vírgula. Mas imagina para ti também, quando você se deparou, que tu não tem essa origem alemã, como foi para ti ver tanto o francês quanto o alemão? O que, que foi mais difícil? Bom, assim, o francês eu fui fazer a universidade, então nunca passou pela minha cabeça que eu não ia aprender, né? Ou vai. Então eu acho que quando você é estudante também está ali no modo estudo, mais tranquilo. Mas, claro, foi desafiador, teve todo o processo, enfim, inúmeros desafios. Mas o alemão já aprendi no ambiente de trabalho, onde as pessoas já têm menos paciência com você. E daí foi quando eu entrei na Audi, que primeiro o meu chefe ele falava flamenco, que é como se fosse o holandês da Bélgica, e eu estava fazendo curso, né, de holandês e tal. E depois de um ano mudou para um chefe alemão. E ele começou simplesmente a falar somente alemão. E tipo, eu fiquei assim, ah tá. Meu Deus, quando eu virar chefe também eu vou fazer todo mundo aprender português. Tô brincando. Só de maldade. Não tô E brincando. se viram, né? Mas, Aprenda, aprenda. vocês que aprendam. Neuroplasticidade. Aí. Não, brincadeira. Não, enfim. Então, pra mim ainda é um desafio, assim, mesmo morando na Alemanha. Porque aqui também tem vários dialetos, né? Então não é muito fácil, tranquilo. E, enfim, quando eu entrei na Audi, já era assim um desafio, porque eu fui a primeira mulher a ocupar a posição que eu estava ocupando, né, de engenheira de métodos, que é que a gente define como as pessoas montam as peças na linha de produção. E a gente tem várias discussões com o sindicato, com os chefes de produção, também com os chefes de linha de produção, e a gente tem que otimizar o trabalho dessas pessoas. Então, a gente tem que descrever e aumentar a produtividade. Ou seja, ninguém gosta, né, de trabalhar mais. Mas, tipo assim, é o trabalho, né? Tipo, é uma empresa, não é uma NGO, né? Que a gente fala. É uma. Ai, aquele negócio.
uma instituição de caridade ou etc. É uma empresa, então a gente também tem que ter lucro, enfim. E eu lembro que quando eu entrei na empresa, o cara que estava indo para aposentadoria, ele nem quis me formar, porque ele falou assim: ah, eu nem vou formar ela, porque ela não vai sobreviver. E, e para mim, o início foi realmente muito duro, porque todo o vocabulário era em alemão. Então, assim, eu não sabia nem como falar porta, e todo mundo falava, tipo, Türen, que era tipo porta, e eu falava, tipo, gente, o que que é isso? Todos os meus sistemas em alemão, tipo, não era salvar, era speichern. E eu ficava, tipo, gente, que palavra é essa? Então eu tinha que aprender todas as palavras. é, Eu sabia mais ou menos onde era no Excel, no PowerPoint, etc. Mas, tipo, ir aprendendo essas palavras. As pessoas nas horas das reuniões também só falavam as palavras em alemão. É, E daí você, você percebe que não é fácil, óbvio, mas que o seu cérebro ele vai acompanhando passo a passo, sabe? Quanto mais estímulo você dá, mais ele vai acompanhando o que você vai apresentando para ele. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de desafios, então eu acho que isso pro meu perfil foi bom, digamos assim, mas entendo que talvez não seja para todo mundo também, porque é uma frustração diária, né? Enfim, então diria que o alemão até hoje é um desafio, o francês já é mais tranquilo para mim. É, E eu tenho, assim, duas histórias rapidinhas para ilustrar algo que eu acho importante. A primeira delas foi o fato de o meu chefe, esse alemão, gostar muito de mim e tal, e ele falou: Nossa, eu vejo muito potencial em você, de desenvolvimento, de crescimento e tal. Aí passou um ano e ele promoveu os dois alemães da minha equipe. Então nós éramos 15 e tinham dois alemães da minha equipe. E ele promoveu só os dois alemães. Sendo que ele tinha passou o ano inteiro falando que eu tinha potencial, não sei o quê, que ia me dar oportunidade, não sei o quê. Aí na hora de me promover, promoveu os alemães. E claro que eu poderia me sentir miserável e falar assim, e comparar, né? Que a grama do vizinho é sempre melhor. E também tem aquele negócio do os é, unconscious bias, né? Que é tipo quando você faz as coisas porque você se identifica com a outra pessoa, porque você gosta da outra pessoa, então você promove o seu mini-me. E daí, ao invés de eu me sentir dessa forma, eu olhei uma oportunidade, que era o fato do nosso CEO da nossa fábrica ser casado com uma brasileira. E daí eu falei assim, pô, esse é o meu momento, né? Não que eu tivesse que ser melhor amiga dela ou nada do tipo, né? Porque, assim. Mas eu falei, pô, ele é casado com uma brasileira, então ele já tem uma abertura de espírito maior, morou 6 anos no Brasil. E daí eu lembro que a cada 3 meses a gente tinha a possibilidade de fazer perguntas para o CEO, e daí o seu chefe tinha que te mandar. Aí nessa vez eu torrei o saco do meu chefe para ele me mandar, aí ele me mandou. E daí na minha pergunta eu embuti que eu era brasileira, eu embuti que eu era engenheira, e fiz lá a minha pergunta. E ele ficou falando bastante sobre o Brasil e tal. É, E assim, é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Eu lembro de eu ter visto, né, a esposa e tal, e ter, tipo, alguns pontos em comum, e eu ter pedido para alguma das pessoas me apresentarem, mas nenhuma era muito próxima para poder apresentar. E daí eu joguei pro universo. Eu falei, universo, se for pra ser, vai ser. E daí eu lembro que depois, né, é, desse talk lá com o CEO, ele provavelmente voltou para casa, conversou com a esposa, tem uma brasileira lá, engenheira, não sei o quê. E daí, por acaso também, a gente ia no mesmo centro de estética lá em Bruxelas. E daí a Lu, né, que é a nossa fada da beleza, que eu chamo ela assim, ela falou: Ah, nossa, que coincidência, eu também tenho uma cliente, né, que trabalha lá e tal. Ah, ela é brasileira? Ah, sim. Ah, o meu marido, ele é gerente, geral, diretor e tal, que é o CEO, né? E aí ela falou, nossa, sério, me mostra o Instagram dela. Aí tô eu, um dia,
lambda na minha vida. Eu abro meu Instagram, recebo uma mensagem dela me chamando pra jantar na casa dela. Tipo, oi? Desse Uau! nível. Tá acontecendo isso mesmo? Pois é, aí o resto é história, né? Mas assim, aí ficamos amigas e tive várias oportunidades, porque, tipo, né, você se aproxima e tal. Mas isso tudo pra dizer que eu poderia ter me sentido miserável de falar, eu nunca vou ser alemã, e, nossa, olhar para meus colegas e falar assim, viu, eles são alemães, eles conseguiram. E ao invés disso, eu busquei algo que me fazia ser única. Tipo, eles não eram brasileiros. De repente, isso aqui é um ponto. Então, assim, você enxergar a janela de oportunidade por você ser você mesmo. Então, assim, da mesma forma que as pessoas elas se unem com pontos em comum, você também pode ter pontos em comum com outras pessoas e você que isso vai te abrir portas também. Só que a gente tem que estar atenta, né, a essa sincronicidade da vida e buscar a criatividade para a gente criar nossas oportunidades. Poderia ser que não desse em nada, que eu nunca ia conhecer ela, enfim, né? Mas o universo foi legal comigo. Então, tipo assim, né? Eu fui fazendo cada passo ali, me botando mais próximo, que é um pouco do que eu falei um pouco antes, né? Da gente se colocar um passo mais próximo do nosso objetivo. Enfim. E a segunda história, também lá na empresa, era que, como eu disse, né, esse cara que era pra me formar, ele não quis me formar porque ele falou, ela não vai, nunca vai sobreviver. E daí teve um outro cara que ele foi obrigado a me formar. E ele me formou como ele. Então ele falou: você tem que ir na linha de produção. Não, você não pode ir muitas vezes na linha de produção. Não conversa muito com as pessoas. Você é engenheiro de métodos. Você define um método e eles seguem o que você define. Só que, assim, você agir dessa forma quando você tem, sei lá, 55 anos, já tem o cabelo branco, você é homem, belga, não sei o quê, uga-uga, digamos assim, beleza, galera vai te seguir. Agora, você pega, ó, já passei dos 30, ainda tô com essa cara. Imagina quando eu tinha 25, né? A pessoa, cara de estagiária, estrangeira, mulher, todos os predicados já pra não me ajudar, tipo, né? Eu chego lá e falo assim, vocês têm que fazer assim, sendo que eu também estava aprendendo, não ia funcionar. Nunca, né? Era tipo, fadada o fracasso total. Só que eu percebi o meu diferencial, né, fazendo processos de autoconhecimento, enfim. Eu percebi que o meu diferencial era na comunicação, na empatia e na inteligência emocional e relacional também, que eu sou uma pessoa muito boa com relações e tal. E eu comecei a estar sempre na linha de produção, sempre conversando com os trabalhadores, sempre conversando com os chefes de grupo, explicando o porquê das mudanças, qual era o objetivo, o que que a gente precisa chegar, não sei o quê, e tipo, várias coisas, né? E eu mudei a forma como eles viam também a minha posição, e o resultado veio depois de um ano. Todo ano a gente tinha que trazer 5% de produtividade. Nesse ano que eu fui trabalhando, né, a comunicação, como é, essa relação, né, com as pessoas e tal, eu tive 12% de produtividade naquele ano. Então, realmente, é, deu muito certo, porque as pessoas, elas gostam de ser vistas, elas gostam de fazer parte. Então, assim, tem aquele livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu já li pelo menos umas 15 vezes, é o meu livro favorito. Gente, leiam esse livro. E não é sobre você manipular o coleguinha. É realmente como você pode fazer com que a pessoa ela se sinta parte daquele movimento, né? Em prol de algo maior, enfim, que a pessoa se sinta vista, né? A gente estuda aqui sobre constelação familiar, enfim, que a pessoa ela se sente vista, se sente parte. Então eu trouxe todo esse movimento, né? De tipo assim, você faz parte, eu não consigo fazer sem você, eu preciso da sua ajuda. Então, até um pouco de humildade, vulnerabilidade, vamos fazer junto. Isso fez com que
tivesse bem menos conflito, que as pessoas elas se sentissem parte e eu conseguisse trazer essa transformação, melhoria, passo a passo. Mas isso tudo somente porque eu pude usar de maneira intencional os meus talentos. E daí você pode estar se perguntando, meu Deus, como eu vou descobrir os meus talentos? Não tenho talento para nada. Você tem talento, sim, para muitas coisas. Mas o problema, às vezes, é que o seu talento é algo tão fácil para você que você acha que todo mundo consegue fazer. Porque para você é fácil. Mas, na verdade, não é. E é exatamente esse negocinho aí que você faz, fácil, que se você fizer de maneira intencional todos os dias, independente da sua profissão, porque eu, como engenheira, ter relacional e comunicação, tipo, sendo que a maioria dos engenheiros é tipo exatas, super prático, super tech-tech. Eu falei, cara, essa é a profissão que eu tenho. Vou ter que usar meu talento aqui mesmo. Então, como que a gente vai fazer isso? Era o meu Lé com Cré, enfim. E você vê, quando você usa o seu talento de forma intencional, você tem muito resultado. Eu fiz esse exercício que eu perguntei para 5 pessoas, tipo, próximas a mim, quais eram as minhas 3 maiores qualidades. E daí você pega as respostas das suas 3 maiores qualidades. Provavelmente elas vão te falar coisas similares. Às vezes sai um pouco, mas a grande maioria é bem similar. E daí você encontra quais são os seus talentos, porque às vezes você não consegue perceber que você é bom naquilo. E você começa a usar aquilo de maneira intencional para você ficar ainda melhor, né, naquilo. Então você começa a ler livro, começa a fazer curso, começa a se desenvolver ainda mais. E esse exercício também ele fala sobre você perguntar um ponto de melhoria também. Somente um. Então, 3 qualidades e um ponto de melhoria. Para você também saber quais são os seus. Normalmente a gente sempre foca no negativo, né? A gente sabe quais são os nossos defeitos. Mas às vezes a gente tem pontos cegos também. E daí é bom a gente poder acessar, e é como se fosse o calcanhar de Aquiles, né? A gente poder não se enfraquecer com aquela coisa que você já não é tão bom. Mas como você pode é, melhorar, desenvolver, né? Buscar mecanismos ou até pessoas que vão te ajudar naquilo, né? Então, por exemplo, eu sabia que eu era muito boa com pessoas e os meus colegas, eles eram muito bons em estruturar as coisas. É, E daí eu sempre pedia os templates, né, deles e falava assim: "Ah, como que você faria isso?" Tipo, coisas que eles eram bons. E assim, perguntar pra pessoa o que ela é boa, sabe? Não adianta nada você tentar colocar um triângulo na bolinha. Sabe aquele negócio de criança? Cara, toda vez que eu pergunto alguma coisa pra uma pessoa, eu penso assim: cara, essa pessoa, ela vai saber me responder isso? Ela vai gostar disso? Que às vezes você também tem que ter essa inteligência de perguntar para a pessoa da bolinha o negócio da bolinha. Não perguntar para a pessoa da bolinha o negócio do triângulo, que senão vai dar merda, entendeu? Então, e daí isso tudo é percepção, né, do seu ambiente, enfim, que você vai aprendendo aos poucos. Não, e tu me fez lembrar também, Roberto, daquele outro meme, que tem a menininha lá preparando para jogar futebol, só que ela tá virando estrelinha, né? Tipo, ela não quer saber de jogar futebol. O ramo dela mesmo é ficar virando estrelinha, né? E realmente, às vezes, tu insiste só naquilo que tu não é boa e esquece aquilo que tu é boa. Acho que é por isso desse exercício ser 3 positivo e um negativo, isso, né? Já vamos deixar Uhum, aqui de tarefa de casa para o pessoal que está nos assistindo fazer, porque realmente é algo que às vezes você nem se dá conta, né? Ou uhum, é mais fácil, que nem tu disse, a gente reconhecer no que a gente é falho, né? Do que a uhum, gente é bom. Porque a nossa geração também aprendeu assim que às vezes tu falar do que você é boa, às vezes pode soar como uma prepotência, ou daqui a pouco, eu tô querendo me aparecer, dizer que eu sou boa naquilo, né? Falta de humildade, e não tem nada a ver com isso, né? É realmente você poder cada vez mais melhorar, né? Aquilo que tu é boa, e aquilo que tu não é tão boa, você vai ver, faz sentido para mim? Ou realmente eu tenho que deixar de lado, que não adianta eu ficar insistindo, né? Que não vai. É quase que nem aquele que é muito bom em exatas, ficar só batendo em cima do português, né?
e esquecer daquilo Uhum, que ele é bom. E acho que cada um, se nós pudesse aqui abrir espaço, cada uma de nós aqui tem uma história e com certeza a gente ia tirar mais de três coisas positivas, né? Então, uhum, focar nisso, realmente, uma coisa que tu falou que também me tocou bastante, a gente proteger os nossos sonhos, né? Então, realmente, se aquele sonho faz sentido, por que não eu não proteger ele? Por que não eu não continuar lutando para ele? Imagina se no teu primeiro não que você teve na empresa que tu iniciou, você desistisse, né? Ou você ficasse lá na tua cadeirinha de vítima, né? Olha o que aconteceu ali. Não, você viu naquele não uma oportunidade. Mas como tu falou também bem, não adianta você ter a oportunidade ali na tua frente se você também não vai até ela. Né? Você enxergou, mas tu não se moveu até ela. Se tu não tivesse se movido também até ela, com certeza o desenrolar dessa história seria outro e não seria tão bom também, né? E uhum. trazendo um pouquinho agora aqui para nós, tá tão bom o bate-papo, daria para a gente ficar muitas e muitas perguntas, né? Então, antes da gente abrir um espaço para ver se alguém quer perguntar alguma coisa, quero trazer uma imagem aqui para ver se tu conhece essas duas maravilhosas da foto. Deixa eu ver se está abrindo ali. Oh, E eu quis trazer essa foto aqui para realmente você olhar para ela, né? E poder dizer para essa Robertinha, vou dizer assim, Robertinha agora aqui. O que você diria para a Roberta criança aí, se pudesse falar com ela ali no colinho da mamãe? Para quem não conhece, essa é a mamãe da Roberta, a Maria Alice. oh, é, Passa um eu filme, né, di... Roberta? É emocionante, né? É, a Juliana não me falou sobre esse exercício, gente, então. Eu quis pegar ela também de surpresa, viu? O que eu falaria pra ela é isso? Isso, o que tu falaria para tua criança ali nessa foto? Ah, eu falaria pra ela continuar curiosa, pra ela acreditar nela, é, Dizer para ela que valeu a pena? pra ela continuar acreditando nos sonhos, sempre alegre e que vão ter desafios, de que ela vai vencer todos eles e ela continuar acreditando num propósito maior, que é algo que eu também me convenço todos os dias. É, e que só vai, só vai, acredita, continua. E é muito especial porque eu também me conecto muito com com ela, né? Uhum. É, todos os dias, para eu poder viver um lado mais leve da vida também, porque às vezes a gente fica muito preso nas nossas responsabilidades, naquilo que a gente precisa fazer, realizar, enfim, né? Na nossa lista de afazeres e tal. E a gente esquece de se divertir, aproveitar. É uma coisa que eu tenho feito nos últimos dias. É... Eu amo sorvete. E daí, de tempos em tempos, eu me levo pra tomar sorvete. Tipo, tem uma máquina de sorvete lá no trabalho. Aí eu vou tomar sorvete e Ai, fico aproveitando aquele momento. Enfim, coisa pequena, né? Ou tipo, dançar também é uma coisa. Ai, nossa, cantar. Eu amo cantar. Eu tava, tipo, essas duas últimas semanas preparando pra Shakira, então tava, tipo, cantando Shakira de manhã, voltando do trabalho. Enfim, e assim, não é ridículo, né? É uhum. você, tipo, fazer coisas que você gosta, que você se sente bem. Pintar também é algo que eu gostava, que eu gosto, né, bastante, mas, tipo, criança também amava muito. E daí eu acho que são essas atividades que se conectam, né, com a nossa essência. Porque Uhum. lá, com certeza, tudo pra mim era possível.
Eu queria ser cantora, queria ser professora, queria ser tudo. E realmente era uma fase leve, né? Que realmente, como tu disse, assim, era um mundo de tudo que era possível, tu não tinha tanta responsabilidade, mas você se permitia viver, né? E acho que isso também que a gente às vezes esquece, como tu falou, às vezes na correria do dia a dia, tu acaba esquecendo de viver. Tu só quer preencher ali, fiz isso, fiz aquilo, quando vê, acordei, dormi, e tu não vê a vida passar, né? Tu não aproveita, tu não faz coisas pela primeira vez, né? Bem que a gente lembrou ali. Quando foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez? E aquilo que tu gosta, né? Um simples fato de tomar o sorvete te alimenta. E com certeza essa parada que tu faz te dá força para você pegar um gás para fazer algo muito mais complexo do que isso, né? Do que um simples tomar o sorvete. Fica muito mais leve quando vem algo grandioso para você enfrentar. E para facilitar aqui também, Roberto, antes da gente ir para a nossa pergunta final e abrir ali para quem quiser te perguntar, essa imagem também tu não tá sabendo dela, né? Ai, agora essa imagem é atual, né? Essa imagem aí, então, é de dezembro, que foi algo assim muito marcante, que eu consegui registrar sem vocês verem, né? Mas realmente, o que te traz, olhando para essa imagem da Roberta agora, ou tu conseguiu já identificar assim qual o teu real propósito, né? Essa tua força, né? Que a gente pudesse falar aqui, mas com certeza tem ali a mão, tem o cuidado da tua mãe, do teu pai, da tua família, do teu esposo agora também, né? Das pessoas que te cercam. Mas assim, ó, esse abraço, esse acalento, tu consegue agora dizer para nós assim, eu, Roberta, esse é o meu propósito. Consigo. Esse, esse amor, né, que eu tenho no meu trabalho, pelas pessoas, pelas causas sociais, pelo impacto positivo, de fazer o bem. Eu sempre peço para que Deus possa me permitir ser um terreno fértil e que Ele aumente minha capacidade de amar todos os dias, sabe? E dependente de onde eu esteja, porque quem julga não tem tempo de amar, né? Então, eu é, é muito o que eu peço todos os dias. Muito linda essa foto. Linda e muito significativa, né? Eu tava aos prantos lá, tirando essa foto, até saiu um pouco meio tremida, né? Mas realmente dava para a gente sentir esse amor, né? Esse apoio, realmente uma torcendo pela outra. Vocês estarem junto nesse momento, né? De realmente sair da zona de conforto, de estarem em ambiente. E hoje a gente vê muito, né? Que a genética hoje ela é sim essencial, mas os ambientes, né, já estão ultrapassando a questão da genética. Então, você estar nesses ambientes que te apoiam, você poder proporcionar isso de levar a tua mãe, que para ela, imagina, no tempo que ela tinha a tua idade, isso aí é algo que ela não se permitia viver também, né? Muito pela profissão, né? Pela aquela coisa assim que era mais regrado, enfim. Quantos momentos eu acredito que ela gostaria de ter vivido e não conseguiu em função da profissão, em função da realidade daquele momento, né? Mas mesmo assim, ela não sentou na cadeira de vítima, né? Ela não quis que a Roberta passasse pelos sofrimentos que ela passou. Pelo contrário, ela quis apresentar um mundo para a Roberta de oportunidades. E que sim, que a Roberta continuasse acreditando nos sonhos dela, que ela ia ter o suporte, que ela ia ter esse amor, acima de tudo, né? Acho que esse teu sorriso, essa tua emoção, desculpa, tá, por te fazer se emocionar aí, mas realmente é uma forma de a gente transbordar para que outras pessoas possam ver também a Roberta por trás dessa profissional que dispensa elogios. Se a gente fosse aqui falar do teu currículo, né, Roberta, nós passaria 2 horas falando de todas as experiências, dos países que você visitou, enfim, de tudo de maravilhoso que você já deixou a tua marca no mundo, né? Mas acima de tudo, o que é a Roberta? Esse mulherão, tá? Tem a carinha de nova, Roberta, mas tu é um mulherão, né? Sempre com esse sorriso, essa tua forma acolhedora, né? E aqui, como eu te falei, não é para encher tua bola porque tu tá aqui, é verdade, é de coração. Imagina se eu tive essa experiência pessoal, em passar 3 dias pessoalmente com a Roberta. E imagina vocês, né, que estão aqui só assistindo, quem vai assistir depois ou quem está aqui ao vivo. Como é bom a gente poder se inspirar através da história de outra pessoa, né? Como é bom a gente se alimentar, em vez de a gente ficar compartilhando só tragédia, só notícia ruim, porque é triste quando você vê que uma notícia ruim é assim, ó.
é milhões de visualizações, é milhões de compartilhamento. E quando você tem histórias maravilhosas que realmente, né, vão te inspirar, às vezes tu compartilha no máximo para uma, duas, três pessoas, né? Então, aqui, antes de eu abrir esse espaço para vocês poderem perguntar, já vou dar um tempinho dela tomar uma aguinha, se recompor depois dessa emoção. Mas eu quis fazer, Roberta, realmente de coração para ti, para tu visitar assim a Robertinha lá, a nossa Luanda, com esse nome tão significativo, né? Essa parte da tua história, mas que realmente você também pudesse se aplaudir a Roberta por trás de tantas Robertas, de tantos países, de tantas línguas, de tantas dificuldades, que realmente você pudesse ver o quão maravilhosa você é, tá? Obrigada mesmo. Ah, deixa eu ver. Aqui tem, eu tenho um depoimento aqui. Eu vou ler esse aqui. Quem quiser deixar aqui alguma pergunta para a Roberta, a gente já está indo para o final. Vou deixar aqui ela se recuperando. Vocês podem colocar aqui a mensagem ou a pergunta que vocês querem falar. Ó, tem mais aqui uma mensagem da Mila Ferreira. Ó, a minha querida Roberta é um anjo na terra. Ela nasceu com esse coração enorme, o olhar sempre para o outro, sempre compreensiva com o outro e sempre pronta a ajudar e partilhar. Viu, Roberta? Reforço que não foi só a minha primeira impressão, ó. Ela colocou também aqui: és uma bênção na vida das pessoas que cruzam o seu caminho. O dia que tu ficasse na minha frente na mesa, soube que os nossos caminhos seguiriam juntos. És linda, maravilhosa. Uhum. Gratidão, querida, por tantas pessoas que você já impactou. Ela botou aqui. Grata, Juliane, por intervir tão incrível a nossa querida Roberta. Agradeço também, agradeço por você estar aqui também, Mila. Em teu nome, agradecer a todas, né, que se permitiram estar ao vivo aqui conosco, participando desse momento, e também a todos que vão assistir depois, né? Ela escreveu aqui também: eu vi a beleza da Roberta desde o primeiro dia. Olha só que legal, Roberta. É tão bom sentir esse carinho, né? Eu amo. Te É, amo, Milo. ai, que legal. Então, mulheres, antes da Roberta deixar aqui a sua mensagem final, alguém quer pedir alguma coisa aqui no chat? Também, se elas quiserem, né, se desafiar, querem abrir a câmera, falar, a gente também está à disposição, né, Roberta? Sim, claro. Estamos E a aqui. mamãe, e a mamãe tá aí? A minha mãe, ela saiu, mas ela vai assistir depois. Ah, tá bom. Não, senão eu já ia desafiar ela para dar mais um oi aqui para nós. Deixa eu ver. Ah, aqui a Mila colocou de novo. A Roberta é uma pessoa muito especial. Oh, ela Querida. também é muito especial pra mim. Ó, ela não vai poder entrar porque ela Oh, tá chorando, amada. Sinta-se abraçada, né, Mila? Que bom que você está aqui com a gente. Ela botou assim: ver mais oh. alguém? Aproveite essa oportunidade. Vocês que estão ao vivo têm essa oportunidade de perguntar aqui. Gratidão, gratidão, nossa, Mila. Aí eu vi um nome muito lindo aqui, vê se eu não vou ler errado aqui. É Lauana Oliveira? Não sei se você está vendo ali, Roberto. Tô Eu amei vendo. a foto dela, acho que é a Mona Lisa que está ali de fundo, né? É, sim. Quer falar um pouquinho, Lauana? Me chamou a atenção, eu vi a tua foto ali. Ah, ela botou eu. Quer falar um pouquinho com nós ou quer digitar aqui um pouquinho? Me chamou a atenção, amei tua Ah, foto. sim. Obrigada. Vamos lá. Tudo bom? Bem-vinda mais uma vez. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Bom, prazer, boa noite a todas. Conheci a Roberta, na verdade, ali pelo LinkedIn, né? Estou nesse mesmo processo de. Também sou gestora de projetos. E estou nesse processo também de conseguir internacionalizar mais um pouco a minha carreira e tudo mais. Meu sonho é morar na Alemanha. Oh, É, Olha, então tu tem eu já pergunta para a Roberta, né? Aproveite essa oportunidade, ó. Não, eu já tava aqui pensando que, ai meu Deus, vergonha de do nada chegar assim. Mas meu sonho é ir para a Alemanha. Eu já estudo alemão já tem 8 anos. Eu sou do Rio também. Então, também tive a oportunidade durante a minha vida de poder fazer o intercâmbio fora, né? Eu fiz em Portugal, mas o meu sonho sempre foi a Alemanha, assim, né? Então, estou naquele processo de tirar o Chancenkart para conseguir trabalho fora e tudo mais.
mas eu vejo que eu sempre tive uma barreira muito grande de enviar muitos currículos e não conseguir essa primeira oportunidade, né? E aí eu lembro de um post que você fez no LinkedIn que você estava voltando para o Brasil e recebeu a oportunidade de fazer uma entrevista, e era ali Uhum. na hora que você teve que decidir de voltar para a Alemanha, e você teve aquela coragem de, não, vou aqui pagar uma viagem em cima da hora, vou voltar para a Alemanha para ter a oportunidade de fazer uma entrevista, né? E eu queria ouvir um pouco mais de você, assim, o que que você aconselharia para o meu lado de alguém que sonha de ir para a Alemanha, já mandou muitos currículos, mas tem essa barreira de, não sei se é distância, mas de qualquer forma, sempre enviar muitos currículos, mas não receber nem a oportunidade da entrevista. Então, quando eu mudei da Bélgica para a Alemanha, eu percebi que, apesar de a gente pensar que na Alemanha seria tipo meritocracia, né, que é a gente ter um currículo bom, eles vão avaliar e daí eles vão te chamar para entrevista. Eu percebi que não é assim, não tem isso não. É, Lá é muito de networking e eu comecei a ter tipo meetings informais com gestores ou pessoas que eu conhecia, né? Tipo, seja através do LinkedIn, seja através, tipo, na minha própria rede de contatos. E daí, depois que eu tinha esses meetings informais, se passava bem, é, eles me avisavam quando a vaga abria. E eu acho que a grande dificuldade é que muitas das vagas elas já têm uma pessoa, mas eles são obrigados a publicar. Então você meio que tem que dar sorte que aquela vaga é uma vaga real, né? Que tipo que foi publicada e que não tem uma pessoa por trás para aquela posição. Então tem essa dificuldade. Um outro caminho também seria headhunter, né? Ah, bom, os alemães é um pouco cultural, mas quando você fala que você mora no Brasil, na mente dele, eles não conseguem pensar, nossa, ela vai vir para cá. Tipo, não faz sentido na mente deles. Então, ele já vem, tipo, mais 55 no seu telefone, ou o endereço do Brasil, já pensa, ela não tá sendo séria com isso, né? Então, Uhum. também existem programas, dependendo da área, que ajudam também a pessoa na integração, né? Então, acho que no consulado, tem um consulado aqui no Rio, né? Tem alguns eventos, tem algumas coisas de você tipo, também estar próxima mais dessas pessoas que fazem essa ponte Brasil e Alemanha, que daí conhecem também empresas lá, conhecem pessoas que podem te conectar. Então, isso também é um caminho, sabendo que é muito de quem você conhece e etc. Não é tanto da sua competência em si, sabe? Eu acho que é mais a dificuldade é você ter essa primeira oportunidade. Então, mas eu tô falando isso baseado na minha experiência, porque eu também, quando eu fui pra lá, eu mandei, tipo, não sei, mais de 100 currículos. E eu não tava tendo sucesso. Falei, gente, sou uma pessoa tão ruim, não. Como que ninguém tá me querendo? Que isso? E daí eu fui entendendo como que funcionava. E não adianta a gente, né, lutar contra o processo. Mas assim, pra ser honesta, desses 100 CVs que eu mandei, é, teve um ou dois, sei lá, que eu passei pra entrevista realmente. Então, realmente, a vaga existia, eles viram meu CV, me chamaram pra entrevista. Mas eu tive que fazer eu tava na Bélgica, eu comprei um telefone alemão pra colocar no meu CV, né, um telefone alemão. E também coloquei o endereço da minha amiga, é, tava morando lá. Que daí, por exemplo, se eu fizesse a entrevista, eu poderia, né, ir pra casa dela, enfim. E daí isso também me ajudou. Mudei a minha localização no LinkedIn também. Isso me ajudou porque os recrutadores começaram a me procurar também. Então, assim, são vários pequenos ajustes. Se você não sabe, é realmente um pouco desafiador, sabe? Mas tudo é possível. Ah, maravilha. Eu também estava com interesse de fazer uma mentoria contigo, né? Que é ver ali pelo seu LinkedIn também. Mas é exatamente essa que é a minha dificuldade, de conseguir me conectar estando extremamente distante, né? Literalmente do outro lado do oceano.
E não só para a Alemanha, tentei outros países também, tentei a França, mas eu sinto bem essa dificuldade de conseguir me conectar, né? Não só de rede e tudo mais, mas mesmo quando. Acho que você tem muito essa facilidade também, que é muito bom de interrelações, né? Então você consegue se conectar com as pessoas, assim, que é bem legal. E é algo que eu tenho praticado, sabe? De como aumentar também, me conectar com as pessoas. Por um bom tempo, eu sempre me frustrei bastante. Eu já estou nesse processo há 2 anos. Então, depois de um ano, nossa, eu entrei num dilema que era, não é possível, eu sou muito ruim. Ou a gente se martiriza, né, também. Não é possível, meu currículo é tão ruim, não é possível que eu não tenho nem tanta experiência suficiente. Não é possível que, mesmo falando vários idiomas, também tipo, ninguém me quer. E aí você entra num looping, né, de frustração e de se auto-martirizar que depois você entende que, na verdade, o problema não é com você, né? O problema, na verdade, não é um problema. A questão é que você só precisa mudar um pouco a estratégia também. É, tipo, botar a bolinha na bolinha e o triângulo no triângulo. É que agora, até então, você tava botando a bolinha no triângulo que não tava dando certo, porque É, era o que você achava, né? Normal. Mas às vezes a gente. Por isso que conversar com pessoas que já conseguiram, né, com coisas similares é muito legal. Eu fiz muita mentoria, tipo, inclusive a gente ter mentores é uma das coisas que eu acredito, realmente acredito muito no poder da mentoria. E foi por isso, né, que eu criei a Rocket Mentoring Academy. uhum, Porque, porque uma pessoa que já caminhou num caminho, ela já decodificou, né? Ou a bolinha com a bolinha, o triângulo o triângulo, tipo, te ajuda e te faz ganhar muitos anos, né? Em relação a diferentes assuntos, né? Tipo, e eu tenho certeza que todo mundo aqui poderia ser mentor de pelo menos 3 ou 4 assuntos, né? É só a gente pensar quais foram os desafios e pensar que ferramentas, né, você utilizou para você superar esses desafios e, e é muito lindo, né, o que a Ju está fazendo aqui, de perguntar da nossa história de vida, né, porque eu acredito muito que por mais que você não tenha a mesma história de vida que eu, né, você pode se inspirar na minha jornada, né? Então, isso também é muito, ah, muito bom, porque é como se eu tivesse criado antídotos, digamos assim, para dores que eu tive e que agora eu posso te passar esse antídoto, digamos assim. Isso também é muito. E outra coisa, a maioria dos mentores que eu tive, eles acreditaram mais em mim do que eu mesma em muitos casos. E eu acho que você ter uma pessoa também que te coloca no eixo e que acredita em você, enfim, também isso é importante. Mas eu se sinto, é isso aí. Também passei por isso. Mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Uhum. né, obrigada. Eu espero bastante. Quando eu conseguir, vou dar aquele post de agradecimento também. E, né, Roberta, nós queremos ver ela, daí ela vai vir contar a história de inspiração aqui para nós, né? Já anota Sim, aí, com Launa, certeza. anota aí. E nada é o acaso, né? Essa primeira conexão aqui que tu teve, né? No meio de tantas aqui, você teve essa oportunidade. Ó, falou ao vivo com a Roberta também, né? E como ela disse, não desista, né? Os teus passos cada vez mais vão se fortalecendo para tu atingir teu objetivo. Continua protegendo esse teu objetivo, não desista, né? Como a Roberta disse, vai ter sim aquelas vontades que a gente de largar tudo, desistir, né, Roberta? Mas a tua vontade tem que ser mais forte que isso, né? E você está hoje aqui se permitindo estar nesse ambiente, né? Tendo essa oportunidade. Tem muitos que querem, mas não fazem nada, né? Por exemplo, não se move, só querem que as coisas caiam do céu. E você não, você já está dando esse primeiro passo, você já está buscando
o teu diferencial. E a gente vai ficar aqui na torcida e quer escutar a tua história de inspiração, sim, com certeza. Vou ficar torcendo por ti. Gratidão por compartilhar, tá? Obrigada, Juliane. Com Linda, certeza, compartilho sim. obrigada. Mais alguém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguma corajosa quer abrir a câmera aí ou quer escrever? Pode escrever também, né, Roberta? Não tem problema. Quem não quiser abrir, Pode. vamos ver. Olha aqui, Lohana, tem uma mensagem para ti, ó. Parabéns, nós também temos um clube que temos pessoas em vários locais do mundo. Se eu puder te ajudar, olha só, se eu puder te ajudar a conectar com algumas pessoas, pode contar comigo. Todas juntos chegamos mais longe. Acreditar e não duvidar. É sempre o tempo de Deus. Quando fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Sabe que é um dos lemas da comunidade que eu criei, né? Que quando você dá o passo, Deus vai colocando o chão. Então, realmente, o que a gente está fazendo hoje é sim, né? Dar esse passo e Deus vai colocando o chão dele, né? No tempo de Deus, que a gente quer, às vezes, atropelar, né? Às vezes, estou contando, eu disse, nossa, eu não sei, Laurana, nem falar ainda o inglês direito, eu só sei o inglês do Duolingo. E tu já, né, várias línguas você já está falando, então, foca também nessas coisas boas que você tem, tá? Que legal. Depois vocês se trocam. Mila, quer deixar teu contato ou se troquem aqui também no chat os arroba do Instagram, o LinkedIn? Ah, acho que caiu o acesso da Roberta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caiu só para mim? Vocês estão vendo a Roberta? Não, acho que caiu, né? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Acho que ela caiu, só um pouquinho. Uhum. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, já tem conexões, ó. Já estamos criando conexões, Roberta. Viu que coisa boa? Isso Esse é o aí. propósito, né? Comunidade é para isso, para realmente a gente gerar essa conexão. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, e da Ó, mesma forma, Mila, também amei te conhecer. Só não vi teu rostinho, se tu quiser abrir a câmera também. Cadê a Mila aqui? Mila, cadê tu? Acredito que sempre estamos no tempo certo. E quando tu saiu ali, Roberta, era justamente isso que a gente estava falando, né? Que o tempo de Deus realmente não é o nosso tempo. Então, às vezes, a gente quer naquele tempo, mas tudo tem o tempo certo, né? O que a gente não pode é perder a fé. A Mila colocou que está em viagem. Não, sem problema, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui a última telinha. Ai, como a gente queria ficar mais, né, Roberta? Passou tão rapidinho e ao mesmo tempo não, né? Mas então, quero aqui mais uma vez te agradecer a tua disponibilidade, né? Com certeza você ficará marcada na história dessa comunidade, né? A gente caminhando como primeira inspiração. E eu quero muito, com muito carinho, te agradecer. Tu viu que eu coloquei aqui até um inglês, né? Eu devia ter colocado um francês e um alemão, né? Foi para o inglês que estava mais fácil no tradutor. Mas deixar aqui a minha gratidão, o meu muito obrigado pelo teu sim. E para a gente encerrar, que você deixasse para nós uma mensagem, né? Algo que realmente o teu coração falasse, em resumo aí de tudo que a gente teve essa experiência nessa tarde, o que você deixa para nós aí? é, não diga não para você em primeiro lugar. Então, por exemplo, quando a gente não tenta, a gente diz não pra gente mesmo. Então, por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que o sonho pareça muito distante, não diga não pra você. Tente. Quem sabe você não vai conseguir. Ju, está muda. Agora fui eu que me emocionei aqui, Roberto. Não, e realmente é isso, né? A gente acreditar, não desistir, né? E se Deus colocou o sonho no nosso coração, com certeza Ele vai colocar o chão para a gente realizar. E basta que a gente também dê o nosso passo, né? Como tu deu, né? Como a Laurana também está dando, e como outras aqui também, com certeza, cada uma tem uma história de inspiração. E esse momento eu passei assim também pensando por que fazer essas convidadas, enfim, né, como inspiração, porque muitas vezes, principalmente, né,
nesse mundo que a gente vive, com tantas opções, com tanta cobrança, a gente acaba tendo tanto acesso à informação, mas não transmitindo só o que é bom. Como eu falei antes, né? A gente transmite muito mais rápido o que é ruim e o que é bom é para poucos, né? E que a gente possa realmente transformar daqui a pouco o que muitos falam assim, aquela inveja branca. Muitos poderiam ter assim, eu tenho uma inveja branca da Roberta porque ela está viajando o mundo. Por que inveja? Por que você não transformar essa inveja branca em inspiração? Em realmente se inspirar na história dela, o que a Roberta fez, como ela pode me auxiliar, né? Realmente essa troca genuína que nos faz cada vez mais forte. A gente não precisa estar nessa competição, a gente não precisa só ficar olhando para a grama do vizinho, a gente pode sim unir forças. E é tão grandioso, e eu tenho certeza que Deus está abençoando esse momento. Não foi por acaso, Roberta, que nós chegamos lá naquele encontro nacional juntas, né? Começamos e terminamos juntos, juntamente com a tua mãe também. A nossa conexão, com certeza, não foi por acaso. E agora eu que estou emocionada aqui, mas eu agradeço muito a Deus por ter colocado a tua vida na minha, a vida da tua mãe, dessa tua família, e realmente que mais pessoas possam conhecer a tua história. A Roberta Avelino, essa mulher grandiosa que transborda esse amor, que eu não tenho dúvida que também tem muito, muito mais a conquistar, porque, como diz assim, o mundo é seu, né? Você é teu próprio limite, como tu deixou essa mensagem para nós também, e que você consiga cada vez mais realizar todos os teus sonhos. E espero em breve te dar um abraço mais uma vez pessoalmente e sentir toda essa tua luz, toda essa tua energia, toda essa mulher maravilhosa que você é. Gratidão de todo o Oh, meu coração. nossa, muito, 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 muito. Muito obrigada. E me coloco também à disposição para todo mundo que tiver alguma dúvida, até quem vai ver depois, né? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Roberta Underline Avelino, também pelo LinkedIn, Roberta Avelino Cross. Me coloco aqui à disposição da sua comunidade, Ju, para se tiver alguma dúvida depois. Todo mundo pode entrar comigo em contato também no WhatsApp, enfim. É, às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo, eventualmente. O horário E também, não esqueçam que ela está em outro horário, né? Na hora de mandar mensagem vai ter o fuso, eu não né? estou ignorando vocês, mas muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Desejo muito sucesso, em tudo que você faz, porque tudo que você faz com o seu coração. Foi incrível poder ter te conhecido. Tenho certeza que nada é por acaso. Muito obrigada também para todos que participaram aqui. Foi muito lindo. É, a Mila é minha segunda mãe, eu amo ela. Você Ai. tem que, quando você for para Portugal, tem que conhecer a Mila. Ela é Ó, Mili, maravilhosa. quem sabe você é a nossa próxima convidada, né? Vamos convidar ela. O que tu acha, Olha, Roberto? ela tem uma história muito incrível. Ela já falou aqui que na próxima ela vai falar. Olha que coisa Então, boa. Mila, me acha lá no Instagram, tá? Deixa eu vou colocar aqui meu telefone também, se tu quiser me chamar. não, eu passo para você. Isso Eu me passa, passo, isso me faço a passa. conexão. Que coisa boa. Mas é isso que é o propósito, né, Roberta? De realmente a gente se conectar e cada vez ficar mais forte. É tão bom, né? Uma tarde tão leve, tão gostosa, né? O pessoal que vai estar assistindo depois, eu tenho certeza também que vai ficar com gostinho de quero mais. E te agradeço mais uma vez por você ficar disponível, né? Então, quem quiser entrar em contato, segue lá, Roberta, né? Tem esse LinkedIn que é muito maravilhoso também. Então, vamos se conectar de alguma forma. E mais uma vez, né, gratidão a todas que estão aqui e quem vai assistir depois. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Roberta, dá um abração bem forte na tua mãe, com muito carinho, maravilhosa, tá? Que vocês curtam muito e realmente que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui e das suas famílias também, tá bom? Amém. Beijo no Obrigada. coração Beijo. e até a próxima. Beijo. Boa noite. Beijo, beijo. Boa noite.